Voltei de Curitiba depois de ficar 2 semanas ao lado da cama da minha mãe que teve um derrame. Quando cheguei em casa, numa sexta à noite, a casa estava completamente escura. Então ouvi batidas vindas do porão. Fracas, desesperadas, metal contra metal. Quebrei o cadeado e encontrei Roberto, esquelético, coberto de sujeira, olhos fundos. Ele sussurrou: "É você? Ou estou sonhando de novo?" Minha filha tinha se oferecido para ficar com ele. "Mãe, não se preocupe com nada. Eu cuido do pai. Você foca na vovó." Palavras tão carinhosas, tão convincentes. Patrícia não estava em casa. A casa estava abandonada. Vasculhei tudo, cada gaveta, cada papel, cada mensagem. Então descobri que tinha confiado na pessoa errada. E que essa confiança tinha um preço. A busca por respostas estava apenas começando, mas antes de eu contar, deixe seu like e se inscreva no canal. Me conte nos comentários de onde estar assistindo. Quero muito saber até onde minha história está chegando. Estacionei na garagem depois de 2 semanas fora, os dedos ainda marcados pela pressão de segurar a mão da minha mãe durante 14 dias de vigília hospitalar. O cheiro de desinfetante hospitalar parecia ter impregnado minha pele, minha roupa, até meus pensamentos. Mas agora, finalmente em casa, senti algo diferente no ar. Algo errado. A casa estava escura, completamente escura. 8 horas de uma sexta-feira em Vila Mariana, horário em que as janelas dos vizinhos brilhavam com luz quente e o cheiro de jantar flutuava pelas calçadas. Mas nossa casa era um buraco negro, todas as luzes apagadas, cortinas fechadas como pálpebras de um cadáver. Roberto sempre deixava a luz da sala acesa. Sempre. Era parte da rotina meticulosa que eu havia construído, âncora contra o oceano de confusão que o Alzheimer trazia. Ver aquela escuridão fez algo gelado percorrer minha espinha. Desci do carro, pernas bambas de cansaço e algo mais. Medo, talvez. Ou pressentimento. Procurei as chaves na bolsa com dedos que não paravam de tremer, e foi então que ouvi. Batidas. Fracas, rítmicas, desesperadas. Metal contra metal. Alguém batendo em alguma coisa com as últimas reservas de força que restavam. O som vinha de dentro da casa. Meu coração disparou. Enfiei a chave na fechadura com tanta violência que a arranhei, torcendo até ouvir o clique. A porta se abriu e o som ficou mais claro, mais urgente. Vinha de baixo, do porão. "Roberto!" gritei, minha voz saindo estranha, aguda, irreconhecível. A palavra ecoou pela casa vazia, sem resposta. Apenas aquelas batidas contínuas, fracas, moribundas. Corri pelo corredor, meus passos ecoando no silêncio. A porta do porão tinha um cadeado, pesado, industrial, novo. Nunca o tinha visto antes. As batidas do outro lado se tornaram frenéticas quando meus passos se aproximaram. "Carmen?" A voz que veio do outro lado estava rouca, quebrada, mal reconhecível. Mas era dele. "Carmen, é você?" Corri até a garagem, agarrei o pé de cabra que Roberto guardava pendurado na parede. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair 2 vezes. Voltei correndo, enfiei a ponta do pé de cabra na argola do cadeado. Um puxão, nada, 2 puxões. O metal gemeu. Terceiro puxão, usando todo o peso do meu corpo e toda a força. O cadeado cedeu com um estalo que ecoou como um tiro. Abri a porta e o cheiro me atingiu antes da visão. Um fedor visceral de decomposição humana. Urina, fezes, suor rançoso, algo azedo e podre que fez meu estômago revirar violentamente. Tateei a parede procurando o interruptor com dedos dormentes. A luz acendeu. Roberto estava encolhido no final da escada, um monte de trapos sujos. A camisa que eu havia deixado limpa e passada estava rasgada, manchada de marrom e amarelo. As calças molhadas, escuras. O rosto era uma caveira mal coberta por pele cinzenta, esticada sobre os ossos como papel fino. Lábios rachados sangrando. Olhos fundos nas órbitas, com olheiras tão profundas que pareciam buracos. E seu olhar. Deus, seu olhar. Não havia reconhecimento imediato. Apenas terror animal.
O olhar de alguém que tinha desistido de ser resgatado. Carmen, ele sussurrou quando seus olhos finalmente focaram em mim. É você? Ou estou sonhando de novo? Sonho tanto com você. Desci aqueles degraus em segundos que pareceram horas, cada centímetro revelando mais horrores. Um balde no canto. Meu Deus, ele tinha usado aquilo como banheiro. Um cobertor surrado no chão de concreto gelado. Nenhum prato, nenhum copo, nada. E quando olhei para cima, vi que a lâmpada tinha sido removida do bocal e quebrada num canto. Alguém tinha garantido que meu marido ficasse no escuro total. Peguei Roberto nos braços. Ele não pesava nada. Roberto sempre foi sólido, 80 quilos de presença reconfortante. Agora parecia feito de palha, oco. Consegui sentir cada costela através da camisa fina. Carreguei ele escada acima, minha mente disparando em direções contraditórias. Liguei para o SAMU, as palavras saindo numa torrente incoerente. Coloquei Roberto no sofá, peguei água, deixei ele beber em goles minúsculos enquanto suas mãos tremiam tentando segurar o copo. E então, esperando a ambulância, comecei a notar, realmente notar, móveis ligeiramente deslocados, o sofá 3 centímetros à esquerda, a estante girada, caixas empilhadas no canto que nunca tinha visto. O organizador de remédios do Roberto, aquela caixinha azul que sempre ficava na bancada da cozinha, tinha sumido. Abri a geladeira, quase vazia, mas o pouco que havia me fez parar. Cervejas importadas. Roberto nunca bebeu cerveja importada em 40 anos. Restos de sushi em embalagens de restaurante caro. Comida tailandesa. Alguém tinha morado aqui, comendo bem, enquanto Roberto morria de fome no porão. Os paramédicos chegaram em 15 minutos de pesadelo. Profissionais, eficientes, mas vi suas expressões mudarem quando examinaram Roberto. Desidratação severa, a mulher disse, voz controlada mas tensa. Desnutrição aguda. Hipotermia. Possível insuficiência renal. Ela olhou para mim. A senhora encontrou ele onde? No porão. Trancado. Por quanto tempo? Não sei. Eu estive fora 2 semanas. O paramédico mais velho, vi agora que tinha cabelos grisalhos, rosto cansado de quem viu muita coisa. Me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Compaixão, sim, mas também algo mais. Suspeita, talvez. No hospital, enquanto Roberto era levado para a UTI em maca com rodas rangendo pelo corredor branco, uma enfermeira me conduziu a uma sala separada. Pequena, sem janelas, com apenas uma mesa e 2 cadeiras. O tipo de sala onde más notícias são dadas. Dona Carmen, ela disse, voz profissional, mas não fria, seu marido. Quanto tempo exatamente ele ficou trancado? A pergunta me atingiu fisicamente. Senti meu estômago cair, como em queda livre. 14 dias. Meu Roberto no escuro, com fome, com sede, com medo, gritando por mim enquanto eu estava a 300 quilômetros de distância segurando a mão de outra pessoa. Não sei, consegui dizer. Acabei de encontrá-lo. Ela fez anotações. Vou precisar que a senhora fique. A polícia vai querer conversar. Polícia. A palavra pairou no ar como fumaça tóxica. Esperei 2 horas numa sala de espera que cheirava a café velho e desinfetante. Às 10 da noite, um homem de terno apareceu. 50 e poucos anos, rosto grave, olhos que tinham visto muita maldade humana. Delegado Henrique Cardoso, ele se apresentou, mostrando identificação. Delegacia especializada no atendimento ao idoso. Existe uma delegacia especializada nisso? Perguntei, surpresa atravessando a névoa de choque. Infelizmente, sim. Ele sentou. E, infelizmente, estamos sempre ocupados. Preciso que a senhora me conte tudo. Do começo. Então contei. Meu nome é Carmen Almeida. 58 anos. Professora de português aposentada há 3 anos. Meu marido Roberto tem 61 anos. Alzheimer de início precoce diagnosticado há 2 anos. Nossa filha Patrícia, 38, contadora, casada com Marcelo há 3 anos. Há 2 semanas, minha mãe em Curitiba teve um derrame. AVC isquêmico grave. Minha irmã me ligou às 3 da manhã em pânico.
Peguei o primeiro voo. Patrícia se ofereceu imediatamente para ficar com Roberto. Mãe, ela disse, não se preocupe com nada. Eu cuido do pai. Você foca na vovó. Fiquei aliviada. Grata até. Patrícia conhecia as rotinas do pai, os remédios, como lidar com a confusão dele. O delegado anotava tudo. E durante essas 2 semanas, a senhora teve contato com sua filha? Na primeira semana, sim. Ligava todo dia. Patrícia atendia, dizia que estava tudo bem. Papai assistiu o jogo. Comeu bem. Tomou os remédios. Mas na segunda semana... Pausei, lembrando. Na segunda semana, ela parou de atender. Só mandava mensagens curtas. Ocupada com papai. Tá bem. Te ligo depois. Mas nunca ligava. Por que a senhora não voltou? Porque minha mãe estava morrendo. Porque eu confiei na minha filha. As palavras saíram amargas. Porque achei que estava sendo paranoica quando comecei a sentir que algo estava errado. O delegado fechou o caderno devagar. Dona Carmen, isso parece ser mais do que negligência. Vou precisar investigar. A senhora deu procuração à sua filha? Não, nunca. Algo passou pelo rosto dele. Preocupação, talvez. O nosso reconhecimento. Fique disponível. Vou entrar em contato. Roberto passou 3 dias no hospital. 3 dias de soro intravenoso, nutrição por sonda, medicações, 3 dias de pesadelos constantes. Ele acordava gritando que estava escuro, que ninguém vinha. Uma noite arrancou o soro do braço tentando fugir da cama, achando que ainda estava trancado. Precisaram sedá-lo. E ele perguntava: cadê a Pati? Quando ela vem? Eu fiz alguma coisa errada? Como você explica para alguém com Alzheimer que a filha dele pode ter tentado matá-lo? No terceiro dia, Roberto finalmente estável, voltei para casa. 12:00 de uma terça-feira, sol forte entrando pelas janelas. Mas a casa parecia fria, morta. Desci até o porão de novo, forçando-me a olhar de verdade desta vez. O balde ainda lá, fedor insuportável, o cobertor manchado. E então vi o que não tinha visto na escuridão e no desespero daquela primeira noite. Arranhões na porta. Profundos, desesperados, marcas de unhas que tinham raspado a madeira até sangrar. Roberto tinha tentado sair. Tinha literalmente arranhado até não ter mais força. Subi correndo, náusea me atingindo em ondas. Precisava de ar, precisava entender. Comecei a procurar. Metódica, sistemática. Na cozinha, encontrei a geladeira quase vazia, exceto pelas cervejas caras e restos de restaurantes. No quarto, nossa cama bagunçada mas errada, almofadas invertidas, cobertor do lado oposto. No banheiro, produtos que não eram meus, perfume de R$ 300, creme anti-idade, maquiagem cara. Patrícia tinha morado aqui. Vasculhei cada cômodo. Precisava de provas, não só suspeitas. E então, entre revistas velhas na estante da sala, encontrei um caderno pequeno, capa preta, letra da minha filha. Abri com mãos que tremiam incontrolavelmente. Não era diário, era lista. Fria, calculada, metódica. Procuração, cartório Guarulhos, 2.000 extras. Transferência BB, verificar limite. Eloque casa, quanto disponível. Telefone pai, desligar. Telefone mãe, não atender após dia 10. Passagens, verificar datas. Meu estômago revirou. Ela tinha planejado. Cada passo. Cada detalhe. Fotografei cada página com meu celular, mãos tremendo tanto que tirei 3 fotos de cada uma. Então liguei para o delegado Cardoso. Encontrei algo, disse quando ele atendeu. Prova de planejamento. Não mexa em mais nada. Estou mandando uma equipe. A equipe forense chegou em 1 hora. Fotografaram tudo. Catalogaram. Levaram o caderno em saco plástico de evidências. O delegado me puxou de lado. Dona Carmen, olhando essa lista, sua filha estava planejando acessar suas finanças. A senhora verificou suas contas bancárias? Não. Não desde antes de viajar. Verifique. Agora. Sentei no sofá, celular na mão, dedos dormentes. 3 tentativas para digitar a senha. Quando o aplicativo carregou, o chão caiu. Saldo da poupança, R$ 0,00. Saldo anterior,
R$ 120.000. Data da transferência: 12 dias atrás. Destinatário: Thornhill Capital Investimentos. R$ 120.000. As economias de 40 anos. Sumidas. Mostrei ao delegado. Vi sua mandíbula apertar. Vou precisar que a senhora vá ao banco amanhã. Solicite todos os registros. Se ela falsificou procuração, isso é crime federal. Mas não era tudo. Eu sentia. Havia mais. Naquela noite, sozinha na casa que de repente parecia cheia de fantasmas, não consegui dormir. Às 3 da manhã desisti, levantei, fiz café. Sentei à mesa da cozinha no escuro, apenas a luz do fogão iluminando fracamente. E então ouvi um carro parando na rua, motor desligando. Silêncio. Levantei devagar, fui até a janela. Um sedã escuro estava estacionado do outro lado da rua, motor desligado, luzes apagadas. Consegui ver uma silhueta no banco do motorista, apenas sentada, observando minha casa. Fiquei ali por 15 minutos, coração batendo irregular. A silhueta não se mexeu, apenas observava. Às 3h30, o carro ligou e foi embora. Liguei para o delegado Cardoso às 6 da manhã, assim que amanheceu. Alguém estava observando minha casa de madrugada. Placa do carro? Ele perguntou, voz alerta. Estava escuro. Não consegui ver, mas plantei a semente. Alguém estava me observando, e isso significava que alguém estava preocupado com o que eu poderia descobrir. No dia seguinte, quarta-feira, fui ao banco. O gerente, Sr. Paulo, homem que conhecia nossa família há 15 anos, empalideceu quando expliquei. Dona Carmen, ele disse cuidadosamente, essas transferências foram autorizadas com procuração. Vou solicitar documentação, mas se passou pelas verificações, era falsa. Preciso de cópias. Todas. Ele foi buscar. Voltou com pasta grossa, procuração com assinatura do Roberto, mas estava errada. A letra trêmula demais, irregular demais. Há 2 meses, quando o documento estava datado, Roberto mal conseguia segurar uma caneta direito. Há vídeo? Perguntei. Das transações? O gerente hesitou. Tecnicamente, sim, mas preciso de autorização. Meu marido quase morreu trancado em um porão. Meu dinheiro foi roubado. Você vai me mostrar esse vídeo, Paulo, ou eu vou fazer isso virar escândalo que vai acabar com sua carreira. Escolha. Ele me mostrou. O vídeo era de 13 dias atrás. Mostrava Patrícia no banco. E Roberto. Meu marido, confuso, olhando ao redor sem entender onde estava. Patrícia sorrindo para o gerente, charmosa, profissional. E então, clara como cristal no áudio. Pai, a moça precisa que você confirme que concorda. Você quer ajudar a mamãe, não quer? Isso é para Carmen, para cuidar dela. Roberto, tentando ajudar, acenou. Sim, claro, para Carmen. Ela tinha usado o meu nome. Tinha usado o amor dele por mim para fazê-lo concordar com o próprio roubo. Copiei tudo. O vídeo, os documentos, os extratos. Levei para o delegado. Ele assistiu ao vídeo 3 vezes em silêncio. Quando terminou, sua expressão era de pedra. Isso é um dos casos mais cruéis que já vi, Dona Carmen. E eu já vi muita coisa. Ele fez uma pausa. Há mais uma coisa. Acabei de receber informação da Polícia Federal. Thornhill Capital está sob investigação. Esquema Ponzi. Múltiplas vítimas, maioria idosos. Proprietário registrado. Marcelo José Costa. Meu genro. Onde está minha filha? Perguntei, voz saindo baixa, perigosa. Onde ela está agora? Não sabemos ainda, mas vamos descobrir. Naquela noite, quinta-feira, o telefone tocou às 11h30. Número desconhecido. Atendi. Silêncio na linha. Mas não linha morta. Alguém estava lá, respirando. Alô? Falei. Mais silêncio. Então, voz masculina distorcida, eletrônica. Para de procurar. Para de fazer perguntas. Esquece o que aconteceu. Ou vai se arrepender. Quem é você? Aviso. Só um aviso. A linha morreu. Minhas mãos tremiam quando desliguei. Liguei para o delegado imediatamente. Deixei mensagem. Depois liguei para um chaveiro 24 horas e troquei todas as fechaduras da casa. Às 2 da manhã,
Finalmente tentei dormir. Não consegui. Cada barulho me fazia pular. Cada sombra parecia ameaçadora. Eu tinha 58 anos. Tinha enterrado um marido. Tinha visto outro desaparecer aos poucos no Alzheimer. Pensei que nada mais me assustaria. Estava errada. Na sexta-feira de manhã, quando desci para fazer café, encontrei. Minha cerca dos fundos havia sido cortada. Não quebrada, cortada. Limpa, precisa. Alguém tinha entrado no meu quintal durante a noite. Nada foi roubado, mas havia uma mensagem. Na mesa do jardim, segurada por uma pedra, um pedaço de papel. Impresso, não manuscrito, sem assinatura. Última chance. Liguei para o delegado. Ele chegou em 20 minutos com 2 outros policiais. Isso está escalando, ele disse, examinando a cerca cortada. Quem quer que seja, está ficando mais agressivo. Dona Carmen, preciso que considere ir para um lugar seguro temporariamente. Não, essa é minha casa. Sua casa não vale sua vida. Olhei para ele. Tenho 58 anos, delegado. Entrei pessoas que amava. Vi meu marido desaparecer. Se alguém acha que pode me assustar para sair da minha própria casa, não me conhece. Ele suspirou. Então, pelo menos, deixe colocarmos uma viatura na rua à noite. Isso eu aceito. Mas queria mais que proteção. Queria respostas. E estava cansada de esperar que o sistema as desse. Sábado de manhã, peguei o endereço de Patrícia que o delegado tinha mencionado. Perdizes. Não disse a ninguém onde ia. Apenas fui. O prédio era moderno, com portaria eletrônica. Toquei o interfone do apartamento 1204. Nenhuma resposta. Tentei novamente. Nada. O porteiro, homem de uns 40 anos, uniforme impecável, me observava com suspeita. Procurando alguém? Minha filha, Patrícia Costa. Não os vejo há dias. Desde quarta, acho. Saíram com malas grandes. Há 3 dias. Logo após eu ter encontrado Roberto. Sou a mãe dela. Ela não está atendendo o telefone. Estou preocupada. Ele me avaliou. Depois, provavelmente vendo mulher de 58 anos preocupada, suspirou. Não posso deixar você subir oficialmente. Mas se você usar a escada de serviço e ninguém ver... Ele encolheu os ombros. Subi pela escada de serviço. 12 andares. Minhas pernas protestaram, pulmões ardendo, mas não parei. No 12º andar, saí no corredor. Apartamento 1204. Toquei a campainha. Nada. Bati. Nada. Testei a maçaneta. Trancada, claro. Olhei ao redor. Corredor vazio. E então percebi. A porta tinha aquelas fechaduras antigas, o tipo que pode ser aberto com cartão de crédito se você souber o que está fazendo. Peguei meu cartão do banco, enfiei entre a porta e o batente, manipulando, pressionando. Demorou 5 minutos de tentativas frustrantes. Então, clique. A porta abriu. Entrei. O apartamento estava sendo esvaziado. Móveis sumidos, armários abertos e vazios. Mas eles tinham saído com pressa. Gavetas ainda abertas com roupas caindo, pratos na pia, lixo transbordando. Comecei a procurar. Não lixo da cozinha. Encontrei recibos, pagamentos para a propriedade em Lisboa. 6 meses, pré-pagos. No quarto, impressões de pesquisas. Países sem extradição Brasil. Visto investidor Portugal. Esconder dinheiro offshore. Eles não estavam apenas roubando, estavam fugindo. E então, escondido em gaveta do quarto, encontrei celular descartável. Aparelho barato, pré-pago. Descarregado. Peguei carregador jogado na mesma gaveta. Levei comigo. Saí pela escada de serviço. Porteiro fingiu não me ver. Em casa, conectei o celular descartável. Levou eternos 10 minutos para ligar. Quando a tela acendeu, havia mensagens. Dezenas. Entre Patrícia e Marcelo. Comecei a ler, e o mundo inclinou. Dia 3. Patrícia. Ele não para de chorar. Bate na porta. Grita por ela. Isso não vai funcionar. Marcelo. Vai cansar. Vai dormir. Dia 4. Patrícia. Deixei água e biscoitos na escada. O cheiro é insuportável. Marcelo.
Suficiente por agora. Dia 6. Patrícia. Parou de bater. Bom ou ruim? Marcelo. Bom. Acalmou. Patrícia. Ou está fraco demais. Dia 7. Marcelo. Transferências ok. 120,000. Falta o HELOC. Patrícia. Sai em 3 dias úteis. Marcelo. E seu pai? Patrícia. Deixo comida antes de sairmos. Sua mãe volta em 4 dias. Aguenta. Marcelo. E se não? Patrícia. Foi Alzheimer. Coisas acontecem. Para de ser fraca. Li e reli, tentando processar que minha filha, que saiu do meu corpo, tinha escrito essas palavras. Copiei tudo. Fotografei cada mensagem. Liguei para o delegado. Encontrei mais provas, mensagens entre eles, planejando tudo. Vou aí agora. Quando ele chegou e leu as mensagens, vi algo raro. Raiva. Raiva pura atravessando o profissionalismo. Isso é premeditação, Dona Carmen. Tentativa de homicídio. Fuga planejada. Sua filha está olhando para décadas de prisão. Bom, respondi, voz como pedra. Que ela olhe. No domingo voltei ao banco. Precisava entender quanto tinham roubado exatamente. O gerente, relutante mas intimidado, me deu acesso completo. Foi pior do que pensei. A transferência inicial, R$ 120.000. Mas havia mais. Um empréstimo novo com nossa em garantia casa, R$ 200.000, aprovado há 9 dias com a procuração falsa, depositado e imediatamente transferido. Mesmo destinatário, Thornhill Capital, R$ 320.000. Nossa casa, quitada há 25 anos, agora tinha hipoteca de 200.000. Nossas economias de 40 anos, sumidas. Voltei para casa atordoada. Vera, a cuidadora que contratei, estava com Roberto. Ele dormia no sofá, finalmente sem pesadelos por algumas horas. Dona Carmen, Vera me chamou para a cozinha. Voz baixa. Preciso te contar algo. Hoje de manhã, quando fui fazer compras, um homem me abordou na rua. Meu estômago afundou. Que homem? Não sei. Terno caro. Disse que sabia que eu trabalho aqui. Ofereceu R$ 10.000 se eu testemunhasse que você maltrata Roberto. Que ele já estava mal antes de você viajar. Que você está culpando sua filha injustamente. Você aceitou? Ela me olhou ofendida. Claro que não. Mas, Dona Carmen, se estão tentando me comprar, significa que estão desesperados. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Você quer sair? Entendo se quiser. Quero ficar, ela disse firmemente. Alguém precisa cuidar do Sr. Roberto. E você precisa de testemunha. Alguém que possa confirmar o que eles fizeram. Obrigada, sussurrei. Naquela noite, segunda-feira, às 10h30, a campainha tocou. Viatura estava na rua, então me senti segura para atender. Olhei pelo olho mágico. Uma mulher. 30 e poucos anos, terno formal, pasta executiva. Sim? Perguntei através da porta fechada. Dona Carmen Almeida? Sou doutora Renata Lima, advogada. Represento sua filha Patrícia. Gostaria de conversar. Sobre? Sobre resolver isso civilizadamente, sem destruir sua família mais do que já foi. Abri a porta, mas deixei a corrente. Minha família já foi destruída. Sua cliente garantiu isso. A advogada sorriu, mas era sorriso de tubarão. Sua filha está disposta a devolver o dinheiro. Todo ele. Em troca, você retira as acusações. Como? O dinheiro sumiu no esquema do marido dela. Há recursos. Patrícia tem acesso a fundos que podem reembolsá-la, mas apenas se você parar a investigação policial agora. Ou seja, dinheiro escondido. Provavelmente offshore, como as pesquisas que encontrei sugeriam. E meu marido? Perguntei. Ela o deixou trancado para morrer. Como eu retiro tentativa de homicídio? Foi erro de julgamento. Ela entrou em pânico. Estava sob pressão do marido. Ela nunca quis machucar ninguém. Ela pesquisou quanto tempo uma pessoa sobrevive sem água. Isso está nas mensagens. A advogada perdeu o sorriso. Dona Carmen, seja razoável. Você quer justiça ou vingança? Quero que minha filha pague pelo que fez. Isso é justiça.
Você vai destruir a vida dela. Ela tem carreira, futuro. Ela destruiu a vida do próprio pai. Ele tem Alzheimer acelerado pelo trauma. Vai esquecer quem eu sou em meses. Ela nos roubou tempo que nunca teremos de volta. E você quer que eu seja razoável? A advogada suspirou. Pense bem. Esta oferta expira em 24 horas. Fechei a porta na cara dela. Mas a oferta me assombrou. 320 mil reais de volta. Casa livre de hipoteca. Fim dos problemas financeiros. Tudo o que precisava fazer era deixar minha filha ir livre. Não dormi aquela noite pesando. O que era mais importante? Dinheiro ou justiça? Sobrevivência ou princípios? Às 6 da manhã, liguei para o delegado Cardoso. Quanto tempo até prender minha filha? Estamos rastreando. Ela não está no apartamento. Não está usando cartões de crédito. Mas vamos achá-la. É questão de tempo. Não tenho tempo, eu disse. O neurologista me deu 6 meses até Roberto me esquecer completamente. Preciso de justiça enquanto ele ainda é Roberto o suficiente para entender. Entendo, o delegado disse suavemente. Estamos fazendo tudo o que podemos. Desliguei e olhei para Roberto dormindo no sofá. Meu marido. 40 anos juntos. E minha filha tinha decidido que ele valia menos que dinheiro. Não aceitaria acordo. Não importava o preço. Na terça-feira à tarde, meu telefone tocou. Número de São Paulo que não reconheci. Atendi. Dona Carmen? Sim. Aqui é Catarina Silva, do Fantástico. Estamos fazendo uma matéria sobre abuso de idosos. Ouvi sobre seu caso. Gostaria de dar entrevista? Pensei por um longo momento. Se tornasse isso público, não haveria volta. Mas também significaria pressão. Atenção. Mais difícil para Patrícia e Marcelo desaparecerem. Sim, respondi. Quero falar. A entrevista foi na quarta. Catarina veio com uma equipe pequena. Eles filmaram a casa, filmaram o porão, com meu consentimento, filmaram Roberto, rosto borrado. Contei tudo. Por que decidiu falar publicamente? Ela perguntou. Porque tenho 58 anos. Não tenho mais carreira para proteger. Não tenho reputação que importe mais que verdade. E a verdade é, isto acontece. Filhos exploram pais, cuidadores abusam, idosos são descartados, e ninguém fala porque é vergonhoso, mas vergonha protege criminosos. Então eu falo. A matéria foi ao ar no domingo. Durou 12 minutos. Mostrou tudo. O porão, as mensagens, o vídeo do banco, minha entrevista. O rosto do Roberto borrado, mas sua confusão dolorosamente visível. 3 milhões de visualizações em 24 horas. E então, na segunda-feira de manhã, o delegado ligou. Dona Carmen, acabamos de receber informação. Patrícia e Marcelo foram identificados no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Londres agora. Equipes a caminho. Preciso estar lá. Dona Carmen, não é negociável. Chegamos ao aeroporto em 18 minutos. Sirenes abrindo caminho. Terminal 3. Portão 15. Voo para Londres embarcando em 30 minutos. Vi minha filha de longe através do vidro. Ela e Marcelo na fila, mochilas nas costas, conversando casualmente, como turistas normais. O delegado coordenava pelo rádio. Quando atingirem checagem de passaportes, isolem a área. 5 pessoas à frente deles. 4, 3. Meu coração batia tão forte que sentia nas têmporas. 2 pessoas. Preparem. 1 pessoa. Executem. Policiais surgiram simultaneamente. Movimento coordenado, preciso, inevitável. Patrícia e Marcelo, mãos para cima. Vocês estão detidos. Vi o momento em que registrou no rosto de Patrícia. Olhos se arregalando. Mão indo automaticamente para a boca. Ela olhou para Marcelo, que já estava com mãos levantando, e depois começou a virar, como se fosse correr. Um policial já estava atrás dela, pegando seu braço, girando para algemar. Ela gritou algo incoerente. E então me viu. Do outro lado do vidro de segurança, eu estava parada, observando, testemunhando. Nossos olhos se encontraram. Por um momento interminável, mãe e filha, através de um abismo que nunca mais seria cruzado. Mãe, ela formou a palavra sem som, olhos suplicantes. Mãe, por favor.
Virei as costas. Comecei a andar. Mãe! Mãe! Espera! Eu posso explicar. Não parei. Não olhei para trás. Caminhei até sair do terminal, até chegar ao estacionamento, até entrar no carro do delegado. Só então, na segurança do banco traseiro com portas fechadas, deixei as lágrimas caírem. O julgamento estava marcado para 6 meses depois, mas a vida não esperou. 3 semanas após a prisão, Roberto teve episódio. Acordou gritando no meio da noite, mas dessa vez não sabia onde estava. Não reconhecia a casa. Não me reconhecia. Quem é você? Ele perguntou, encolhido no canto, aterrorizado. O que você quer? Onde está Carmen? Sou eu, sussurrei. Amor, sou eu. Carmen. Não, você é velha. Carmen é jovem. Cadê minha esposa? Vera ajudou a acalmá-lo com sedativo suave. De manhã ele me reconheceu, mas levou 5 minutos. 5 minutos olhando meu rosto como se fosse quebra-cabeça que não conseguia montar. O neurologista confirmou o que eu já sabia. Talvez 6 semanas até esquecimento permanente. Talvez menos. 6 semanas. 1080 horas. E cada uma delas seria roubada também por Patrícia, mesmo da prisão. Os meses até o julgamento foram névoa. Contratei advogado civil. Entrei com processo separado. Dei entrevistas. Recebi centenas de cartas de outras famílias com histórias similares. Virei, sem querer, símbolo. Mas símbolos não choram sozinhos à noite. Símbolos não seguram a mão de maridos que não os reconhecem mais. O julgamento começou numa quinta de março. Júri de 7 pessoas. Promotoria metódica, precisa. Documentos, vídeos, mensagens. Cada evidência perfurando o silêncio da sala. Testemunhei no segundo dia. Como a senhora se sentiu quando descobriu? A promotora perguntou. Olhei para o júri. Senti que a pessoa que criei tinha morrido. E no lugar havia estranho usando o rosto dela para destruir minha família. O advogado de Patrícia tentou contra-interrogatório. Falou de marido controlador, estresse financeiro, pressão impossível. Rebati cada ponto. Ela tinha 38 anos, contadora formada, profissional bem-sucedida. Não era criança. E as mensagens mostram. Foi ela quem pesquisou procuração falsa. Ela quem usou meu nome para manipular Roberto. Isso não é ser controlada, isso é ser criminosa. E então pedi permissão para dizer mais uma coisa. O juiz, depois de hesitar, acenou. Olhei diretamente para o júri. Tenho 58 anos. Nessa idade você não tem mais nada a perder. Carreira acabou. Reputação não importa. Então pode fazer o que é certo mesmo quando dói. Mesmo quando é sua própria filha. Pausei. Meu marido não pode testemunhar hoje porque o trauma destruiu sua mente. Mas eu estou aqui, falando por ele, por todos os idosos sem voz. Façam justiça. Marcelo testemunhou depois como parte do acordo. Confirmou. Patrícia iniciou o plano. Ela pesquisou. Ela decidiu trancar Roberto. Por que vocês não apenas esconderam o telefone dele? A promotora perguntou. Silêncio de Marcelo. Porque ele estava no caminho. Porque trancar era mais conveniente que lidar com ele. Correto? Finalmente, sim. Patrícia testemunhou em própria defesa. Erro tático óbvio. Contou história de marido controlador, dívidas, pânico. Mas a promotora a destruiu. Você mandou mensagem. E se não aguentar? Foi Alzheimer. Esperava que ele morresse, não esperava? Patrícia não tinha resposta que não fosse verdade. Júri deliberou 4 horas. Quando voltaram, cárcere privado qualificado, culpada. Estelionato qualificado, culpada. Falsidade ideológica, culpada. Tentativa de homicídio, culpada por 6 votos a 1. Patrícia desabou soluçando. Eu não senti nada. Só vazio. Sentença 2 semanas depois. 15 anos. 15 anos. Ela ficaria presa até os 53. Quando foi levada, gritou. Mãe! Mãe! Por favor! Não olhei. Roberto faleceu 6 meses depois. Pneumonia. Mas realmente foi o Alzheimer que o matou, roubando sua capacidade de lutar. Nos últimos 2 meses, ele não me reconhecia. Eu era apenas senhora gentil que visitava.
Mas no último dia, por um momento brevíssimo, seus olhos focaram. Carmen, ele disse claramente. Estou aqui. Bom, ele sussurrou. E partiu. 3 anos se passaram. Vendi a casa. Comprei apartamento pequeno em Itaquera. Trabalho de novo. Aulas online de português. Ganho o suficiente. O dinheiro roubado nunca voltou. As contas offshore estão congeladas há anos em burocracia internacional. Patrícia escreve. Todo mês. Queimo as cartas sem abrir. Mas há 3 meses, algo mudou. Campainha tocou num sábado. Abri para a menina de 16 anos, cabelo escuro, olhos da minha filha. Dona Carmen? Sou Amanda. Acho que sou sua neta. Patrícia tinha dado filha para adoção aos 22. Amanda descobriu após morte dos pais adotivos. Ela entrou. Conversamos. E agora, todo sábado, tomamos café juntas. Ensino ela a fazer bolo. Não menciono que era favorito da mãe dela. Amanda me perguntou se deve responder cartas de Patrícia. Você precisa decidir, respondi. Se consegue separar quem ela era de quem é. Se consegue perdoar sem esquecer. E você? Amanda perguntou. Você consegue? Pensei honestamente. Tem dias que acho que talvez. Num futuro distante. E tem dias que sei que nunca. Não sei qual vai vencer. Ontem recebi notificação. Patrícia pede comutação de pena. 3 anos cumpridos. Bom comportamento. Remorso demonstrado. Vou à audiência. Vou testemunhar contra. Amanda perguntou se isso me faz pessoa má. Só me faz honesta, respondi. Esta noite, sozinha no apartamento pequeno, olho fotos antigas. Roberto. Patrícia criança. Nossa família que foi. Penso no que perdi. Marido, filha, casa, dinheiro, tempo e no que ganhei. Força que não sabia ter. Prova que idade é poder. E neta inesperada que me faz café. É suficiente? Não, nunca será. Mas é algo. E aos 61 anos, velha e cansada e sozinha na maioria dos dias, algo é mais do que esperava. Então guardo minha dor. Testemunho contra a comutação. Bebo café com Amanda. E vivo, porque no final, viver não é vingança. É a única coisa que realmente posso fazer. Na solidão do apartamento vazio, com fotos cobrindo paredes e cartas queimando no lixo, eu vivo. Não feliz, não completa, mas viva. E terá que bastar. A audiência de comutação estava marcada para uma terça-feira às 10 da manhã. Quinta Vara Criminal. Juíza Márcia Santos presidindo. Recebi a notificação com 3 semanas de antecedência. Tempo suficiente para preparar meu testemunho, mas não suficiente para parar de sonhar com aquilo todas as noites. Amanda estava comigo na cozinha quando abri o envelope oficial. Vovó, ela disse. Tinha começado a me chamar assim há 1 mês, e cada vez que ouvia a palavra algo se apertava no meu peito. Você vai mesmo? Vou. E se ela conseguir? E se soltarem ela? Não vão soltar, mas vão reduzir a pena se eu não aparecer. Se eu não testemunhar sobre o que ela fez, sobre o que Roberto passou. Ela pausou, escolhendo as palavras. Ela é minha mãe biológica. Eu sei que o que ela fez foi horrível. Sei que não mereço perdão, mas uma parte de mim quer que ela tenha chance. É errado? Olhei para essa menina de 16 anos que não tinha culpa de nada. Não é errado querer que sua mãe seja melhor do que é. É humano. Mas também não é errado eu querer que ela pague pelo que fez. Ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Você pode conversar com ela antes da audiência? Ver se ela mudou de verdade? A pergunta me atingiu inesperadamente. Não, respondi rápido demais. Não posso. Por que não? Porque se eu olhar nos olhos dela e ela tiver mudado, se ela for genuína, vou vacilar. E Roberto merece que eu não vacile. Amanda ficou quieta por um longo momento. Então, ela me escreveu semana passada. Disse que você nunca responde às cartas dela, que ela quer pedir desculpas pessoalmente, que entende se você odeia ela, mas que precisa tentar. Meu estômago revirou. E o que você disse? Que ia perguntar para você. Não. A resposta é não. Não vou dar a ela a oportunidade de manipular.
É nisso que ela é boa. Mas, na verdade, não tinha tanta certeza. Há 3 anos, Patrícia era monstro claro, definido. Agora, com Amanda trazendo humanidade de volta, as linhas ficavam borradas. Naquela noite, sozinha no apartamento depois que Amanda foi embora, peguei uma das cartas de Patrícia. Não abri. Apenas segurei, sentindo o peso do papel, imaginando as palavras dentro. Será que ela tinha mudado? 3 anos na prisão. Terapia. Programas de reabilitação. Pessoas mudam? Ou apenas aprendem a fingir melhor? Joguei a carta no lixo sem abrir, mas levei 1 hora para dormir. 2 dias depois, na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no mercado comprando mantimentos, rotina simples, normal, quando senti aquela sensação de ser observada. Virei rapidamente. No final do corredor, homem de terno escuro estava parado, olhando diretamente para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou. Apenas observou por mais 3 segundos. Então virou e saiu. Meu coração disparou. Larguei o carrinho e o segui. Saí do mercado, procurando na rua. Ele estava subindo em um sedã escuro, o mesmo tipo de carro que tinha ficado parado na minha rua há 3 anos. Memorizei a placa, tirei foto com o celular. Então liguei para o delegado Cardoso. Alguém está me seguindo de novo. Tem certeza? Tenho. Descrevi o homem, o carro, a placa. Vou verificar. Mas, dona Carmen, ele hesitou. Você está mexendo em algo que deveria deixar quieto? Investigando por conta própria? Não. Por quê? Porque normalmente, 3 anos depois, esse tipo de atenção para. A menos que haja razão nova para alguém se preocupar com você. A frase ficou comigo. Razão nova. O que eu poderia ter feito? Voltei para casa por rota diferente, verificando constantemente o retrovisor. Ninguém me seguiu. Ou pelo menos, ninguém que eu conseguisse ver. Em casa, tranquei todas as portas, fechei todas as cortinas, sentei na sala no escuro, coração batendo rápido, tentando entender. Por que agora? Por que 3 anos depois? E então me ocorreu. A audiência de comutação. Alguém queria que Patrícia saísse, ou alguém queria que eu não testemunhasse. Mas quem? Marcelo estava preso. Patrícia estava presa. Quem mais tinha interesse? Passei a noite pesquisando, abrindo velhos arquivos, revisitando documentos do julgamento, e encontrei algo que tinha perdido antes. Nos registros da Thornhill Capital havia mais nomes além de Marcelo como sócios, empresas registradas como investidoras. Uma delas me chamou a atenção. Grupo Ferreira Investimentos. Pesquisei. Grupo Ferreira era empresa de consultoria financeira. Proprietário, Eduardo Ferreira. Foto no site corporativo mostrava homem de 50 e poucos anos, terno caro, sorriso confiante. O mesmo homem que me observou no mercado. Meu estômago afundou. Eduardo Ferreira tinha investido na Thornhill Capital. Tinha perdido dinheiro quando Marcelo foi preso. Mas diferente das outras vítimas, idosos que perderam economias, Eduardo tinha perdido R$ 1,5 milhão. E segundo os documentos do julgamento, ele nunca tinha recebido de volta. Eduardo Ferreira tinha motivo. Dinheiro. Muito dinheiro. Mas o que ele queria de mim agora? Por que me seguir? A resposta veio na manhã seguinte, sexta-feira, quando encontrei envelope debaixo da minha porta. Não tinha selo. Não tinha remetente. Apenas meu nome escrito à mão. Abri com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha de papel. Impresso, não manuscrito. Sua filha sabe onde está o dinheiro do Marcelo. R$ 1,5 milhão em contas offshore. Se ela sair, pode acessar. Se você testemunhar e mantê-la presa, o dinheiro fica congelado para sempre. Pense bem no que é mais importante: vingança ou recuperar o que é seu. Você tem até terça. Reli 3 vezes. O quebra-cabeça se montando. Eduardo Ferreira tinha perdido R$ 1,5 milhão. Acreditava que Patrícia sabia onde Marcelo tinha escondido o dinheiro. Se ela saísse, poderia acessar as contas e devolver. Mas se ficasse presa, os advogados dela não teriam autorização para mover fundos. Então Eduardo precisava que Patrícia saísse. E eu era o obstáculo. A mensagem era clara.
Não testemunhe e talvez você recupere seu dinheiro também. Liguei para o delegado Cardoso imediatamente. Ele ouviu tudo, depois suspirou. Dona Carmen, isso é tentativa de suborno e intimidação de testemunha. Crime federal. Mas há um problema. Qual? Você não tem prova de que foi Eduardo Ferreira. Não há assinatura. Não há impressões digitais, provavelmente. E sem prova concreta, não posso prendê-lo. Então o que faço? Você comparece à audiência. Testemunha. E nós fornecemos escolta policial. Ninguém vai tocá-la enquanto estiver sob nossa proteção. E depois da audiência, vamos ter que ver. Não era a resposta que me deixava segura, mas era a única que tinha. No sábado, Amanda veio como sempre para café. Contei sobre o envelope, sobre Eduardo Ferreira, sobre a ameaça velada. Ela ficou pálida. Vovó, eles podem te machucar. Podem, concordei. Mas não vão. Porque eu não vou deixar medo me impedir de fazer o que é certo. E se... Ela pausou, nervosa. E se minha mãe realmente souber onde está o dinheiro? E se sair e devolver para você, isso não seria bom? Olhei para minha neta. 16 anos, ainda acreditando que finais felizes eram possíveis. Amanda, minha filha deixou seu avô trancado num porão por 2 semanas. Planejou deixá-lo morrer, fugir do país. Ela não fez isso porque precisava de dinheiro. Fez porque queria mais. Sempre quis mais. Nenhuma quantia de dinheiro mudaria quem ela é. Mas ela pode ter mudado agora. 3 anos é muito tempo. Ou 3 anos é tempo suficiente para aprender a fingir melhor. Amanda não tinha resposta para isso. Naquela noite, sozinha, olhei para os números da minha conta bancária. Suficiente para pagar aluguel e comida. Suficiente para sobreviver modestamente. Mas não suficiente para qualquer conforto. Não suficiente para emergências. 320 mil reais de volta mudariam minha vida. Pagariam a hipoteca que ainda devíamos tecnicamente, mesmo tendo vendido a casa. Dariam segurança, paz financeira. Tudo o que precisava fazer era ficar quieta, não testemunhar, deixar Patrícia sair e trair Roberto, trair a memória dele, trair os 3 anos que passei lutando por justiça. Peguei caneta e papel, comecei a escrever o testemunho que daria na terça. Na segunda-feira, véspera da audiência, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi cautelosa. Alô? Mãe. A voz de Patrícia. 3 anos desde a última vez que ouvi ela me chamar assim. Mãe, por favor, não desligue. Minha mão apertou o telefone. Como você conseguiu esse número? Eles deixam a gente fazer ligações. Mãe, eu preciso falar com você antes de amanhã. Não temos nada para falar. Por favor, só 5 minutos, pessoalmente. Hoje, eles podem arranjar visita especial. Cada instinto gritava para desligar, mas havia algo na voz dela. Não manipulação ensaiada, algo mais cru. Desespero real. Por que eu faria isso? Porque tem coisas que você não sabe, sobre o que aconteceu, sobre por quê, e você merece saber antes de decidir sobre amanhã. Eu sei tudo o que preciso saber. Não, ela disse, voz tremendo. Você não sabe. Ninguém sabe. Só eu. E se você não vier, vai carregar versão errada pelo resto da vida. Isso soava como manipulação. Mas a parte de mim que ainda era mãe, enterrada profundamente, mas não morta, se perguntava: e se houvesse mais? E se toda a história não tivesse sido contada? 3 da tarde, eu disse contra meu melhor julgamento. 1 hora. Só isso. Obrigada, mãe. Obrigada. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais. Imediatamente me arrependi. Liguei para o delegado, contei. Ele suspirou. Dona Carmen, ela vai tentar manipular você. Vai contar história que explica tudo de forma que a faz parecer vítima. Não acredite. Eu sei disso. Então por que vai? Porque, respondi honestamente, preciso olhar nos olhos dela e confirmar que fiz a escolha certa. Preciso saber que não tenho dúvidas. Às 3 da tarde, entrei na penitenciária feminina de Santana pela primeira vez em 3 anos. Processo de segurança demorou 40 minutos. Revista, detectores de metal,
formulários. Finalmente fui levada à sala de visitas. Pequena, apenas mesa e 2 cadeiras separadas por divisória de vidro. Telefones de cada lado para comunicação. Sentei. Esperei. E então Patrícia entrou. Ela tinha mudado. Não apenas 3 anos mais velha, mas fundamentalmente diferente. Cabelo grisalho nas têmporas que ela não escondia mais. Pele sem maquiagem, marcas de acne que maquiagem sempre cobriu. Magra, muito magra. Olhos fundos mas focados. Ela sentou do outro lado do vidro. Pegou o telefone. Eu peguei o meu. Mãe, ela disse, e sua voz rachou imediatamente. Obrigada por vir. Você tem 1 hora. Comece a falar. Patrícia respirou fundo. Você quer saber por quê? Por que fiz aquilo? Por que o pai? Ela não conseguiu terminar. Sim, a verdade é feia. E não me desculpa. Mas você merece saber. Ela pausou, reunindo coragem. Quando eu tinha 22, engravidei. Você sabe disso agora. Amanda. Dei ela para adoção porque estava apavorada. Acabando de entrar na empresa de contabilidade. Sem dinheiro. Sem estrutura. Você tinha nós, interrompi. Tínhamos ajudado. Eu não queria ajuda. Ela me olhou diretamente. Queria provar que conseguia sozinha, que não precisava de ninguém. Então dei minha filha para estranhos e fingi que nunca aconteceu. Isso explica Amanda. Não explica o que fez ao Roberto. Estou chegando lá. Ela limpou lágrimas. Depois de dar Amanda, entrei em depressão. Funda. Fiquei assim por anos. Escondi de todo mundo. Trabalhava de dia, chorava de noite. Conheci Marcelo numa dessas noites. Bar, bebendo sozinha. Ele parecia entender dor. Romance de bar, eu disse, voz fria. Muito comovente. Não era romance. Era dependência mútua. 2 feridos se segurando para não afundar completamente. Ela pausou. Marcelo tinha dívidas, muitas, com pessoas perigosas. Ele começou o esquema Ponzi não por ganância, por desespero, pagando um buraco com outro. E você o ajudou. Ajudei porque estava tão perdida que me agarrei à primeira pessoa que pareceu precisar de mim tanto quanto eu precisava de alguém. Patrícia olhou para baixo. Não é desculpa. É explicação. Eu estava quebrada. E pessoas quebradas quebram outros. Chegue à parte onde você trancou seu pai num porão. Suas mãos apertaram o telefone. Quando você viajou, o plano era apenas pegar o dinheiro. A procuração, as transferências, tudo. Mais rápido. Você voltaria, a gente já estaria fora. Papai não lembraria direito por causa do Alzheimer. Seria confuso, mas não letal. Mas no segundo dia, papai começou a ligar para você. Constantemente. Deixava mensagens. E uma das mensagens, ela fechou os olhos. Uma delas foi clara. Ele disse, palavra por palavra. Carmen, a Patrícia está fazendo algo com papéis. Estou confuso. Não parece certo. Me liga. Se você ouvisse aquela mensagem, voltaria. Investigaria. E o plano todo desmoronaria. Marcelo tinha credores ameaçando quebrar suas pernas se não pagasse em 3 dias. Estávamos desesperados. Então decidiram prender ele. Marcelo decidiu. Ela me olhou e pela primeira vez vi algo além de desculpas. Vi raiva. Marcelo disse que era temporário, só até conseguirmos o dinheiro e sair. 2 dias, 3 no máximo. Eu lutei contra. Juro que lutei. Mas ele disse que não tínhamos escolha. E eu estava tão dentro que não via saída. Você tinha escolha. Sempre teve. Eu sei disso agora. Ela limpou mais lágrimas. Mas no momento achei que não. Achei que precisava proteger Marcelo, proteger a gente, mesmo que custasse seu pai. Silêncio pesado entre nós. Depois dos primeiros 2 dias, Patrícia continuou, voz quebrando. Percebi que estava pior do que planejamos. Desci uma vez. Vi o estado dele. O cheiro. E soube. Soube que tínhamos ido longe demais. Mas Marcelo disse que era tarde demais para voltar. Que se parássemos agora, iríamos presos de qualquer forma, mas sem dinheiro para pagar advogados. Você poderia ter chamado a polícia? E admitir o que já tínhamos feito?
Ela deu risada amarga. Você acha que sou má, mãe. E talvez seja. Mas também sou covarde. Tão covarde que preferi deixar acontecer a assumir responsabilidade. Olhei para essa mulher do outro lado do vidro. Minha filha. Estranho. Ambas as coisas simultaneamente. Você deixou ele acreditando que era para mim. Usou meu nome. Porque, Patrícia sussurrou, era o único jeito de fazê-lo assinar. E porque parte de mim, parte doentia e quebrada, estava furiosa com você. Comigo? Por quê? Por ter sido boa mãe. Por nunca ter desistido de mim mesmo quando era difícil. Por ter me dado tudo e ainda assim eu ter acabado assim. Ela soluçou. Estava com raiva porque você merecia filha melhor. E eu não conseguia ser essa filha. Isso não faz sentido. Raiva raramente faz. Mas era real. E usei seu nome porque sabia que funcionaria. Porque papai te amava mais que tudo. E usei esse amor contra ele. Ficamos em silêncio por longo momento. Por que está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Por que não no julgamento? Porque no julgamento tinha advogados dizendo o que falar. Tinha Marcelo me ameaçando se eu contasse verdade completa. E tinha medo. Ela me olhou diretamente. Mais 3 anos aqui, sozinha, com muito tempo para pensar. Percebi que a única pessoa que eu realmente devia explicação era você. Não o juiz, não o júri. Você. E acha que essa explicação muda algo? Não. Ela balançou a cabeça definitivamente. Não muda o que fiz. Não muda que mereci cada dia desses 3 anos. E que mereço mais. Mas ela pausou. Você merecia saber que não foi sobre dinheiro. Não realmente. Foi sobre estar tão perdida que destruí tudo ao meu redor tentando achar saída. Você destruiu seu pai. E destruiu a gente. Eu sei. Olhei para o relógio. 40 minutos tinha passado. Tem mais alguma coisa? Patrícia hesitou. Então, sim, uma coisa. Mas não é sobre o passado. É sobre amanhã. Fale. Eduardo Ferreira entrou em contato comigo, através do meu advogado. Ofereceu pagar minha defesa se eu sair e ajudá-lo a recuperar o dinheiro de Marcelo. Eu sei. Ele me mandou mensagem também. Patrícia pareceu surpresa. Então você sabe. Mãe, tem 1,5 milhão em contas que eu posso acessar se sair. Marcelo me deu as senhas antes de ser transferido. Ela se inclinou. Posso dar a você todo o seu dinheiro de volta, mais tudo que você perdeu. Posso consertar pelo menos isso. E tudo que tenho que fazer é ficar quieta amanhã. Ela não negou. Por que faria isso? Perguntei. Por que não apenas usar o dinheiro para você se sair? Porque, ela disse simplesmente, eu quero fazer uma coisa certa. Só uma. Para que quando morrer, possa dizer que não fui completamente monstro. Estudei o rosto dela, procurando manipulação, procurando mentiras ensaiadas. Mas tudo que vi foi mulher quebrada tentando colar os pedaços. Não muda nada, eu disse finalmente. Amanhã vou testemunhar. Vou contar ao juiz exatamente o que você fez. E vou pedir que mantenham você presa pelos 15 anos completos. Patrícia não pareceu surpresa. Apenas triste. Eu sei. Eu faria o mesmo. Então por que me contar sobre o dinheiro? Porque você merece escolher. Ela limpou lágrimas. Não vou mentir e dizer que mudei completamente. 3 anos não apagam quem eu era. Mas aprendi uma coisa. Todo mundo merece escolher. E eu tirei essa escolha do papai. Não vou tirar de você. Minha escolha é justiça. E é a escolha certa, Patrícia concordou. Mas, mãe, uma última coisa. O quê? Amanda. Minha filha. Ela me escreveu. Quer me conhecer. Ela pausou. Sei que não mereço. Sei que você provavelmente não quer que ela se envolva comigo. Mas ela está confusa, procurando identidade. E talvez eu possa dar isso a ela. Não como mãe. Perdi esse direito. Mas como história de advertência. Como exemplo do que não ser. Você quer usar sua própria filha como projeto de redenção? Não. Patrícia balançou a cabeça. Quero que ela veja de onde veio e decida conscientemente ser diferente. Melhor.
Olhei para o relógio. 55 minutos. Tenho que ir. Mãe, Patrícia chamou quando me levantei. Obrigada. Por vir. Por ouvir. Por ser forte quando eu fui fraca. Você não me conhece mais, eu disse. Não me chame de mãe. Tudo bem, ela sussurrou. Dona Carmen, então. Obrigada, Dona Carmen. Coloquei o telefone no gancho. Virei. Comecei a sair. Dona Carmen, ela gritou do outro lado. Eu amava o papai. Sei que não parece. Sei que ações provam o contrário. Mas amava. E sinto muito não ter sido forte o suficiente para mostrar esse amor quando importava. Não olhei para trás. Apenas sai. Mas suas palavras me seguiram. Na noite de segunda para terça, não dormi nem uma hora. Deitada no escuro do quarto, encarando o teto, as palavras de Patrícia ecoavam sem parar. Eu amava o papai. Será que era verdade? Pode-se amar alguém e ainda assim deixá-lo trancado num porão? Ou amor significa justamente não fazer isso, independente das circunstâncias? Às 4 da manhã, desisti de tentar dormir. Fiz café. Sentei à mesa da cozinha com meu testemunho escrito à mão. 3 páginas que tinha preparado na semana anterior. Reli cada palavra. Mas agora, depois de ouvir Patrícia, as palavras pareciam incompletas. Como se estivesse contando apenas metade da história. Peguei caneta nova. Comecei a escrever de novo. Às 6, Amanda tocou a campainha. Surpresa me fez levantar rápido. Ela nunca vinha tão cedo. Abri a porta. Ela estava de uniforme escolar, mochila nas costas, olhos vermelhos de chorar. Amanda, o que aconteceu? Ela entrou sem falar, foi direto para a cozinha, sentou. Eu fiz chocolate quente. Era o que sempre fazia quando ela chegava perturbada. Depois de 3 goles, ela finalmente falou. Sonhei com ela, com minha mãe, Patrícia. Que tipo de sonho? Ela estava no porão, como o vovô. Mas eu estava do outro lado da porta, ouvindo ela gritar, e não conseguia abrir. Tentava e tentava, mas o cadeado não cedia. E ela gritava, Amanda, me ajuda. Por favor, não me deixa aqui. Era só sonho, amor. Eu sei. Ela limpou os olhos. Mas quando acordei, fiquei pensando. Se eu estivesse no lugar dela, 3 anos atrás, tão perdida quanto ela diz que estava, eu teria feito diferente? Eu sou melhor que ela só porque tive pais adotivos bons? Ou todos nós somos capazes das mesmas coisas nas circunstâncias certas? Olhei para minha neta. 16 anos fazendo perguntas que a maioria dos adultos evita a vida inteira. Não sei, respondi honestamente. Acho que gostamos de acreditar que somos bons, que faríamos a escolha certa. Mas até estarmos naquela situação exata, não sabemos. Fiz uma pausa. Mas também acho que isso não importa muito. O que importa é que quando Patrícia estava naquela situação, ela escolheu errado, repetidamente. E escolhas têm consequências. Você vai testemunhar contra ela hoje. Não era pergunta, era afirmação. Vou. Mesmo depois de ouvir o lado dela ontem? Especialmente depois, porque o lado dela não muda o que aconteceu. Só explica. E explicação não é desculpa. Amanda ficou quieta, pensando. Então, posso ir com você? Na audiência? Olhei para ela surpresa. Por quê? Porque ela é minha mãe biológica. E você é minha avó. E eu preciso ver. Preciso entender de onde eu vim para decidir para onde vou. Tinha sabedoria nisso que não podia negar. Pode vir. Chegamos ao tribunal às 9h30, meia hora antes do início. O delegado Cardoso estava esperando na entrada com 2 policiais uniformizados. Escolta, ele explicou. Eduardo Ferreira está na cidade. Não vai arriscar ele tentar algo. Ele está aqui? No tribunal? Não sei ainda. Mas se estiver, vai manter distância. Entramos. Quinta Vara Criminal era sala grande, formal, intimidante. Bancos de madeira escura, bandeira brasileira, mesa alta para a juíza. Tudo projetado para fazer você se sentir pequeno diante da lei. Patrícia já estava lá, sentada na mesa da defesa com seu advogado, Dr. Maurício Braga, o mesmo que a defendeu no julgamento original. Ela usava roupa civil,
não uniforme de prisão. Privilégio para audiências de comutação. Quando entramos, ela olhou. Nossos olhos se encontraram. Ela viu Amanda ao meu lado e algo passou pelo rosto dela. Choque. Depois reconhecimento. Depois algo que parecia esperança misturada com dor. Amanda segurou minha mão, apertando forte. Sentamos do outro lado da sala, 3 fileiras atrás da mesa da promotoria. Doutora Cristina Mendes, a mesma promotora do julgamento original, já estava revisando documentos. Às 10 em ponto, oficial anunciou: todos de pé para a entrada da meritíssima juíza Márcia Santos. A juíza entrou. Mulher de uns 55 anos, cabelos grisalhos presos em coque rigoroso, expressão que não revelava nada. Ela sentou, bateu o malho. Audiência de comutação de pena. Processo número 4728-2022. Ré. Patrícia Almeida Costa. Todos sentados. Sentamos. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que Amanda conseguia ouvir. A juíza folheou documentos. Doutor Braga, ela disse, a defesa solicitou comutação de pena baseada em quê? O advogado levantou. Meritíssima, minha cliente cumpriu 3 anos de sentença de 15 anos. Durante esse período, demonstrou remorso genuíno, participou de todos os programas de reabilitação disponíveis e manteve comportamento exemplar. Ela pausou. Além disso, há circunstâncias atenuantes que não foram completamente exploradas no julgamento original. Que circunstâncias? Saúde mental da ré no momento dos crimes. Ela estava em depressão não diagnosticada, estava sob coerção do corréu Marcelo Costa. E, mais importante, ela tem informações que podem ajudar na recuperação de fundos roubados de múltiplas vítimas. Ah, a juíza disse, voz seca. A ré de repente se lembra de onde está o dinheiro. Conveniente. Meritíssima, com todo respeito. Doutor Braga. A juíza o interrompeu. Li o relatório psiquiátrico. Li os relatórios da prisão. Li as cartas da ré demonstrando remorso. Ela fez uma pausa. Também li os depoimentos do julgamento original. Li sobre homem com Alzheimer trancado num porão por 14 dias. Li sobre vítima que morreu 6 meses depois porque trauma acelerou o declínio cognitivo. Então, quando fala de circunstâncias atenuantes, precisa entender minha dificuldade em encontrá-las. Entendo, meritíssima. Mas 3 anos já é punição significativa e minha cliente tem apenas 41 anos. 15 anos significa que ela sairá aos 53, metade da vida adulta presa. Para alguém sem antecedentes criminais, em momento de crise extrema, momento de crise que durou semanas, a juíza interrompeu, com planejamento meticuloso. Não foi crime passional, foi premeditado. Ela olhou para a promotora. Doutora Mendes, posição do Ministério Público? A doutora Cristina se levantou. Meritíssima, o Ministério Público se opõe fortemente à comutação. Esta foi tentativa de homicídio qualificado contra idoso vulnerável. A ré não demonstrou remorso genuíno. Demonstrou remorso performático depois de ser pega. A diferença fundamental. Continue. A vítima, Roberto Almeida, morreu 6 meses após o resgate. Causa direta. Trauma psicológico que acelerou Alzheimer. Causa indireta. As ações da ré. Se Roberto tivesse morrido 3 dias antes, estaríamos falando de homicídio consumado. Que ele sobreviveu tempo suficiente para morrer de outras complicações não diminui gravidade das ações da ré. A juíza anotava. Há testemunhas? Sim, meritíssima. A viúva, Dona Carmen Almeida, está presente e preparou testemunho. Muito bem, vamos ouvi-la. Meu estômago revirou. Levantei, pernas bambas. Amanda apertou minha mão uma última vez antes de soltar. Caminhei até a frente. Jurei dizer a verdade. Sentei na cadeira de testemunhas. A juíza me olhou diretamente. Dona Carmen, a senhora preparou declaração? Sim, meritíssima. Prossiga. Peguei as 3 páginas que tinha reescrito de madrugada. Respirei fundo. Meu nome é Carmen Almeida. Tenho 61 anos. Fui casada com Roberto Almeida por 40 anos até sua morte há 2 anos e meio. Pausei. Patrícia é minha filha. Minha única filha. A menina que carreguei por 9 meses. Que amamentei.
que ensinei a andar, a ler, a ser pessoa. A sala estava em silêncio absoluto. Quando encontrei Roberto trancado naquele porão, minha primeira reação não foi raiva, foi confusão, porque não conseguia entender como a pessoa que criei poderia fazer isso. Procurei explicações, procurei razões. Queria acreditar que tinha sido erro, acidente, mal-entendido. Olhei diretamente para Patrícia. Ela estava chorando silenciosamente. Mas não foi erro, foi escolha. Série de escolhas. Ela escolheu falsificar documentos. Escolheu manipular o pai dela usando a doença dele contra ele. Escolheu trancá-lo quando ele se tornou inconveniente. E escolheu planejar fuga enquanto ele morria aos poucos. Minha voz tremeu, mas continuei. Ontem visitei minha filha na prisão, pela primeira vez em 3 anos. Ela me contou sua versão. Falou de depressão, de estar perdida, de sentir que não tinha escolha. Fez uma pausa. E sabe o que percebi? Que mesmo sua versão confirma tudo. Confirma que ela sabia o que estava fazendo, que entendeu que estava errado e que fez mesmo assim. A juíza me observava atentamente. Patrícia diz que mudou, que 3 anos a transformaram. Talvez seja verdade. Não posso ver dentro da cabeça dela, mas posso ver as ações. E ações são o que contam. Levantei um dos papéis. Roberto passou seus últimos meses não me reconhecendo. Morreu achando que eu era enfermeira. Nossa última conversa real, onde ele ainda era ele, foi 2 meses depois do resgate. Ele me fez prometer que não desistiria dele mesmo quando ele esquecesse quem eu era. Minha voz quebrou. Eu prometi. E cumpri. Fiquei até o fim. Mas esses meses foram roubados de nós. Roubados por minha filha. Deveríamos estar fazendo memórias, viajando, rindo, vivendo os últimos momentos de clareza. Em vez disso, Roberto passou esses meses aterrorizado, revivendo trauma, esquecendo pedaços de si mesmo mais rápido do que deveria. Limpei lágrimas. Então, quando perguntam se 3 anos são suficientes, minha resposta é: 3 anos não devolvem os 6 meses que perdi. Não devolvem os 40 anos de memórias que Roberto esqueceu. Não devolvem a confiança que tinha na minha filha. 3 anos não são nada comparados ao que foi tirado. Olhei para a juíza. Mas não estou aqui pedindo vingança. Estou pedindo justiça. E justiça significa que quando você comete crime tão calculado, tão cruel, tão devastador, você paga o preço completo. Não 3 anos, 15. Porque é isso que foi decidido. E é isso que é justo. Baixei os papéis. E há mais uma coisa. Minha filha diz que pode recuperar dinheiro roubado se for solta. 1,5 milhão que beneficiaria outras vítimas e a mim. Pausei. E eu digo: não quero esse dinheiro. Não com essas condições, porque aceitar seria dizer que há preço pelo que ela fez. Que sofrimento do meu marido tinha valor monetário. E não tem. Não tem preço que pague. A sala estava tão silenciosa que podíamos ouvir o ar-condicionado zumbindo. Minha filha está presa. E parte de mim, a parte que ainda é mãe, morre um pouco sabendo disso. Mas a parte de mim que foi esposa, que segurou a mão do meu marido enquanto ele esquecia meu nome, essa parte sabe. Ela precisa ficar onde está. Pelos 15 anos completos. Não por vingança, por justiça. Terminei. Sentei em silêncio. A juíza esperou um momento. Então, obrigada, dona Carmen. A senhora pode se sentar. Voltei para o banco. Amanda me abraçou imediatamente, chorando no meu ombro. A juíza olhou para Patrícia. Senhorita Costa, gostaria de dizer algo? Patrícia se levantou, voz trêmula. Meritíssima, tudo o que minha mãe disse é verdade. Não tenho defesa que não seja. Eu estava errada. Profundamente, terrivelmente errada. Ela limpou lágrimas. 3 anos aqui não apagam o que fiz. 15 anos não apagarão. Nada apagará. Mas se me der chance, posso pelo menos tentar fazer uma coisa certa. Posso devolver o dinheiro. Ajudar as outras vítimas. A juíza a estudou. Senhorita Costa, vou ser franca. Li seu pedido. Li os relatórios. E sabe o que não vi? Não vi você assumindo responsabilidade real. Vi você explicando, justificando,
Contextualizando. Mas explicação não é o mesmo que responsabilidade. Patrícia abriu a boca, fechou. A juíza continuou. A senhora cometeu crimes calculados contra seu próprio pai. Usou conhecimentos profissionais para fraudar. Planejou fuga internacional. E agora, convenientemente, se lembra onde está dinheiro apenas quando precisa de barganha. Ela balançou a cabeça. Isso não é remorso, é estratégia. Meritíssima, o advogado tentou intervir. Doutor Braga, já ouvi o suficiente. A juíza bateu o malho. Pedido de comutação de pena é negado. A sentença original de 15 anos permanece. Senhorita Costa cumprirá a pena completa, com possibilidade de livramento condicional apenas após cumprir 2/3, ou seja, 10 anos. Próxima revisão possível, daqui 3 anos. Audiência encerrada. Bateu o malho novamente. Patrícia desabou na cadeira, soluçando. Seu advogado tentou consolá-la, mas ela o afastou. Eu me levantei para sair, Amanda ao meu lado. E então Patrícia gritou, voz cortando a sala. Mãe! Mãe! Espera! Parei. Não me virei. Apenas parei. Eu sei que você não me perdoa. Eu sei que nunca vai. E tudo bem. Eu não mereço. Mas, por favor... Ela soluçava entre palavras. Por favor, cuida da Amanda. Ela é melhor do que eu. Sempre foi. Não deixa ela se tornar o que eu me tornei. Olhei para Amanda ao meu lado. Minha neta. 16 anos. Olhos da minha filha, mais alma própria. Ela já é melhor, respondi sem me virar, porque ela escolhe ser. E saímos. No corredor, esperando o elevador, Amanda quebrou o silêncio. Vovó? Sim? Foi a coisa certa? Fazer ela ficar presa? Olhei para ela. Foi a coisa justa. Se foi certa ou não, só vou saber daqui muitos anos. Talvez nunca saiba. Eu quero conhecer ela, Amanda disse de repente. Minha mãe. Não hoje. Não agora. Mas algum dia. Quero olhar nos olhos dela e entender de onde vim. Está tudo bem? Apertei a mão dela. Está tudo bem. Ela é sua mãe biológica. Você tem direito de conhecê-la, desde que faça isso pelos seus motivos, não pelos dela. O elevador chegou. Entramos. E quando as portas se fecharam, finalmente deixei sair o que estava segurando. Chorei. Não delicadamente. Soluços grandes que sacudiam todo o corpo. Amanda me abraçou. Vovó, você fez o certo. Não sei, consegui dizer entre soluços. Só sei que foi a única coisa que consegui fazer. Saímos do tribunal para Sol Forte de março. O delegado Cardoso estava esperando. Tudo bem, dona Carmen? Aceite. Sim, estou bem. Ele hesitou. Tem algo que precisa saber. Eduardo Ferreira estava no tribunal. Ele viu tudo. Meu estômago afundou. Onde ele está agora? Não sei, mas ele não ficou feliz. Ótimo, murmurei. Só o que faltava. Vou manter viatura na sua rua mais algumas noites, só para garantir. Obrigada. Amanda e eu fomos para casa em silêncio. Quando chegamos, encontramos envelope na porta. Não tinha selo, apenas meu nome. Com mãos trêmulas, abri. Dentro, nota curta datilografada. Você escolheu errado. Tinha chance de recuperar seu dinheiro e ajudar outras vítimas. Escolheu vingança. Agora, todos perdemos. Espero que valha a pena dormir sabendo que condenou sua filha por orgulho. Não estava assinado, mas sabia quem era. Mostrei ao delegado quando ele chegou minutos depois. Ele leu, mandíbula apertada. Vou trazer Eduardo Ferreira para interrogatório. Isso é intimidação de testemunha. Mas nós dois sabíamos que ele negaria, que não havia prova, que era a palavra dele contra envelope anônimo. Naquela noite, depois que Amanda foi embora e o delegado garantiu que a viatura estava posicionada na rua, sentei sozinha na sala escura. O envelope estava na mesa. Você escolheu errado. Será que escolhi? Será que orgulho tinha me cegado para a opção melhor? 320 mil reais de volta. Mais 1,5 milhão para outras vítimas. Tudo o que precisava fazer era não testemunhar. Deixar Patrícia sair. E trair Roberto, trair a memória dele,
trair 3 anos de luta por justiça. Não, não tinha escolhido errado. Tinha escolhido difícil. Há diferença. Peguei o envelope e joguei no lixo. Na manhã seguinte, quarta-feira, recebi ligação. Número desconhecido. Atendi cautelosa. Alô? Dona Carmen? Voz feminina, profissional. Aqui é a doutora Helena Costa, da Delegacia de Crimes Financeiros. Precisamos conversar sobre Eduardo Ferreira. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ele foi preso ontem à noite. Tentativa de suborno de funcionário público. Ele tentou subornar um dos guardas da prisão para... Ela hesitou. Para causar um acidente com sua filha. O mundo girou. Acidente? Ele queria Patrícia morta, Dona Carmen. Se ela morresse, as contas offshore ficariam permanentemente congeladas. Ele não recuperaria o dinheiro, mas você também não. Era vingança. Senti náusea subindo. O guarda reportou imediatamente. Eduardo Ferreira está sob custódia. Vai responder por tentativa de homicídio qualificado. E Patrícia, ela está segura? Sim, foi transferida para a ala de segurança máxima. Ela não corre mais risco. Desliguei, atordoada. Eduardo Ferreira tinha tentado matar minha filha. E teria conseguido se eu tivesse escolhido o dinheiro. Se tivesse deixado Patrícia sair, ele teria encontrado outra forma de alcançá-la fora da prisão, onde segurança seria menor. Minha escolha de mantê-la presa tinha salvado a vida dela. A ironia era tão amarga que quase ri. Na quinta-feira fui visitá-la. Não planejei, apenas fui. Quando entrei na sala de visitas, Patrícia pareceu chocada de me ver de novo. Mãe? Soube do Eduardo Ferreira, eu disse através do telefone. Que ele tentou te matar. Ela acenou, olhos vermelhos. Me contaram ontem. Você está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Ela deu risada sem humor. Como você fica bem sabendo que alguém te quer morta? Ficamos em silêncio por momento. Obrigada, Patrícia disse finalmente. Por quê? Por escolher justiça em vez de dinheiro. Se você tivesse me tirado daqui, eu estaria morta agora. Eduardo teria garantido isso. Então, obrigada por me manter viva, mesmo que não fosse sua intenção. Não foi, admiti, mas fico feliz que funcionou assim. Mais silêncio. Amanda quer te conhecer, eu disse. Não agora, mas algum dia. Patrícia começou a chorar. Ela realmente quer? Quer. Porque é pessoa melhor do que nós duas. Ela busca entender em vez de julgar. Você julga, Patrícia observou. Julgo, porque sou mãe que perdeu o marido por causa da filha. Não tenho luxo de ser compassiva, mas Amanda tem, e vou deixar ela usar esse luxo se quiser. Patrícia limpou lágrimas. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você algum dia vai me perdoar? Olhei para minha filha através do vidro. Honestamente? Não sei. Tem dias que acho que talvez consiga. Daqui muitos anos, quando a dor não for tão aguda. E tem dias que sei que nunca vou. Que o que você fez é grande demais para perdão. E hoje? Que tipo de dia é hoje? Hoje, respondi cuidadosamente. É dia onde consigo ver você como humana. Falha, quebrada, humana. Não monstro, não santa. Apenas pessoa que fez escolhas terríveis e agora paga por elas. Pausei. Não sei se isso conta como perdão, mas é melhor que ódio. Ela acenou lentamente. É mais do que mereço. Provavelmente concordei, mas também é tudo o que consigo dar. Ficamos mais 15 minutos. Falamos de coisas pequenas, como estava o tempo, como estava a comida da prisão, trivialidades que enchiam o espaço entre nós. Quando me levantei para sair, Patrícia disse: Mãe? Voz baixa. Cuida bem de você. Por favor. Você é tudo que tenho agora. Você tem Amanda também, lembrei. Ela sorriu triste. Tenho sangue dela. Mas você tem o coração dela. Há diferença. E saí, não sabendo quando voltaria. 6 meses se passaram. Amanda agora tem 17. Terminou o colegial no topo da turma. Foi aceita em 3 universidades. Escolheu psicologia. Quer entender por que pessoas fazem o que fazem.
Eduardo Ferreira foi condenado a 8 anos. Vai cumprir na mesma prisão que Marcelo. Marcelo pediu divórcio de Patrícia. Ela assinou. Agora está sozinha juridicamente também. Eu continuo dando aulas online. Continuo vivendo modestamente. Continuo existindo no apartamento pequeno em Itaquera. E continuo visitando Patrícia. Não toda semana, não todo mês, mas periodicamente. Porque descobri que posso fazer duas coisas simultaneamente: não perdoá-la e, ainda assim, não abandoná-la. Amanda foi pela primeira vez há 2 meses. Sentou do outro lado do vidro, olhou nos olhos da mãe biológica e disse: Oi, sou Amanda, sua filha, aquela que você deu embora. Patrícia chorou durante toda a visita. Mas Amanda não. Amanda apenas observou, absorveu, processou. Quando saímos, ela disse: Agora entendo. Ela não é vilã de história. É só pessoa assustada que tomou decisões ruins quando estava mais assustada ainda. E você pode perdoá-la? Perguntei. Amanda pensou. Posso entendê-la sem perdoar. Posso ter compaixão sem justificar. Essas coisas podem coexistir. 17 anos e mais sábia que eu. Na semana passada, acordei e percebi que tinha dormido a noite inteira sem pesadelo pela primeira vez em 3 anos. Sem Roberto gritando, sem porão, sem medo, apenas silêncio. E o silêncio, descobri, pode ser tanto paz quanto solidão. Depende do dia. Hoje é aniversário de morte de Roberto. 3 anos. Fui ao cemitério com flores. Sentei na grama ao lado da lápide. Consegui, amor, disse para a pedra. Mantive a promessa. Não desisti. Nem de você, nem de mim, nem de fazer o que era certo mesmo quando custava tudo. O vento balançou as árvores. Patrícia está presa. Vai ficar mais 7 anos, pelo menos. E eu estou... Pausei, procurando a palavra certa. Estou viva. Não feliz, não inteira, mas viva. E alguns dias, isso é suficiente. Uma pomba pousou na lápide. Me olhou com aqueles olhos de pássaro que não julgam nem consolam. Apenas observam. Amanda está bem, continuei. Forte, boa. Tudo que Patrícia não conseguiu ser. Então talvez, no final, alguma coisa boa saiu de tudo isso. Uma menina que escolhe ser melhor que os genes que carrega. A pomba voou. Fiquei mais 20 minutos. Então levantei, limpei grama da calça e fui embora. Porque essa é a coisa sobre viver. Você continua. Mesmo quando não quer. Mesmo quando dói. Você levanta, limpa a grama e continua. Esta noite vou fazer jantar para Amanda. Vamos assistir filme bobo. Vamos rir de piadas ruins. Vamos existir no momento sem passado ou futuro pesando muito. E amanhã vou acordar, fazer café, dar aula online, existir. Não é vida que sonhei. Não é final feliz de conto de fadas, mas é minha vida. Conquistada através de escolhas difíceis e perdas impossíveis. E é o suficiente. Aos 61 anos, velha e cansada e sozinha na maioria dos dias, aprendi. Justiça não traz alegria, apenas traz fechamento. E fechamento, descobri, é melhor que felicidade. Porque felicidade desaparece, mas fechamento permanece. Então eu fico com meu fechamento, guardo minhas cicatrizes, vivo meus dias. E quando morrer, algum dia no futuro distante, vou encontrar Roberto do outro lado e dizer: fiz o que prometi, não desisti, nem de você, nem de mim, nem do que era certo. E talvez, apenas talvez, isso será suficiente. Até lá eu vivo, um dia de cada vez. Com Amanda aos sábados, com Patrícia através de vidro ocasionalmente, com memórias de Roberto sempre, e com a certeza de que fiz tudo o que podia. Não feliz, não completa, mas em paz. E no final, paz é tudo o que realmente precisamos.